Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar das minhas leituras do mês de julho. Então pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham feito boas leituras agora no mês de julho. Eu nem acredito que já estamos em agosto, parece que o tempo passou a voar. E este mês de julho foi um mês em tudo muito estranho por mim. Espero que não estejam a ouvir muitas patinhas, mas o Barry anda aí para trás e para a frente. Foi um mês muito estranho porque foi um mês bastante instável a nível de ritmo de leituras. Eu comecei o mês até benzinho e depois a coisa foi descarrilando. Eu tive dias inteiros ou vários dias sem ler absolutamente nada durante o mês de julho e depois outros dias em que lia imenso e que terminava logo livros, mas tive assim muitos altos e baixos, não sei se vos acontece. Resultado disso, eu tive até os últimos dias do mês de julho sem ler quase nada. Li 3 livros e fiquei até ao final do mês de julho sem ler mais nada. Foi assim um bocadinho estranho, mas eu já vos conto tudinho. Antes de mais, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. É muito importante para fazer crescer aqui o projeto dos Sonhos de uma Leitora e a meta este ano é chegarmos aos 1000 subscritores. E olhem que já não falta muito. Portanto, subscrevam o canal, deixem o vosso gosto e partilhem já este vídeo com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar sobre livros. Aqui no canal temos sempre vídeos novos, todas as semanas. Portanto, subscrevam e acionem o sininho. Eu agradeço-vos mesmo muito. Então, este mês eu comecei com umas leituras mais leves. Eu queria ler assim, umas coisas mais leves para o verão e eu comecei com nada mais, nada menos do que Noivos à Força. Noivos à Força, da Christina Lauren, foi uma leitura deliciosa, muito cómica, muito engraçada e muito romântica. Já tenho opinião aqui no canal, portanto já sabem que eu nestes vídeos nunca entro muito em detalhe, mas muito resumidamente esta é a história de Olive. Olive tem uma irmã gêmea que se está a casar e no casamento há um bar de marisco, assim, um grande buffet de marisco, antes assim. A Olive é alérgica, não come absolutamente nada daquilo e o que acontece? Há ali uma bactéria qualquer no marisco e toda a gente do casamento fica doente. Acontece que a irmã dela tinha ganho a viagem de núpcias para o Havaí, tudo incluído e não reembolsável. Então ela pede muito à irmã que vá no lugar dela, como são gêmeas, que troquem de identidade. Acontece que ela tem que ir com alguém cujo sobrenome case com o marido da irmã e esse único alguém é o irmão do noivo, que é inimigo da Olive. Eles não se suportam, passam a vida a picar-se e não se podem ver nem pintados. Então eles são quase que obrigados a irem nesta viagem de lua de mel, a fazerem parecer que são um casal e quando chegam lá são obrigados a continuarem a farsa, por diversos motivos que eu não vou aqui dizer. O livro é muito cómico, muito clichê, começa mesmo de uma forma muito, quase exageradamente clichê e quase irreal, ser assim, estas coisas. Parece mesmo aqueles filmes de domingo à tarde super disparatados, mas depois a narrativa vai crescendo e além da comédia, além do romance, que claro, isto é muito previsível, esta é uma história de inimigos a amantes, nós temos aqui uma aprendizagem muito grande, temos aqui um crescimento muito grande da protagonista e temos aqui algumas temáticas por trás que estão a ser trabalhadas que eu adorei e achei muito bem exploradas. Eu gostei mesmo muito desta leitura e foi uma boa forma de começar o mesmo. Ao mesmo tempo que eu estava a ler este, e durante algum tempo, eu fui lendo O Príncipezinho. Esta foi uma releitura minha que eu fiz em leitura conjunta com a Jacqueline. E o que dizer deste livro? É uma doçura e é um livro que eu acho que eu cheguei ao final com vontade de reler novamente e acho que iria tirar mais qualquer coisa. É um livro de onde se retira tanto e dependendo da forma como nós analisamos o que estamos a ler, podemos interpretá-lo de tantas maneiras diferentes. É uma leitura belíssima e é uma leitura que, mesmo sendo infantil, acho que um adulto vai tirar aqui muito mais. E esta foi uma leitura que eu fui fazendo aos bocadinhos. Nós íamos lendo 2 capítulos por dia, daí de dizer que estava a ler ao mesmo tempo que o outro. Nós íamos lendo 2 capítulos, íamos falando, íamos analisando e foi uma leitura daquelas de encher o coração, de nos deliciar, de nos deixar mesmo a refletir. A seguir, e para o projeto de Julho Nobel, penso que era assim, da minha querida Ana Lopes, eu li o Terra de Neve, do Yasunari Kawabata, que é um autor japonês, o primeiro autor japonês a ganhar o Prémio Nobel da Literatura. Também já tenho opinião aqui no canal. Foi uma leitura
um bocadinho invulgar, e eu digo-vos uma coisa que também partilhei com alguns de vocês nos comentários. Eu acho que se não estivesse no estado de espírito que estava, com a mente aberta que estava, e já sabendo que era um prémio Nobel, que a leitura possivelmente ia ser um bocadinho mais lenta, que seria uma leitura para apreciar com calma, se eu não fosse com esse estado de espírito, possivelmente não teria gostado tanto deste livro. Para mim não foram 5 estrelas, mas foram umas 4 estrelas, não muito grandes, mas foram umas 4 estrelas. Eu gostei bastante, retirei daqui bastante, mas esta não é uma história com grande enredo. Esta é a história de Shimamura, que é um homem que conhece uma rapariga que está a preparar-se para ser geisha e formam aqui uma estranha amizade, e ao longo do tempo ele vai volta e meia visitá-la a uma terra onde ela mora, que é a Terra de Neve. É uma zona no Japão onde neva imenso no inverno. Não é uma história com grande enredo, a própria Terra de Neve é quase outra personagem, todo aquele ambiente ali à volta, a natureza é muito bem descrita. É uma leitura calma, é uma leitura bastante introspectiva, é uma leitura que dá vontade de visitar aquele lugar, mas é uma leitura também triste, de certa forma, e um bocadinho nos deixar pensar um bocadinho sobre as escolhas da vida. Pelo menos é isso que faz o nosso protagonista aqui. Lá está, não é uma leitura para toda a gente, de todo. Não é uma leitura que eu recomendo agora à torta e à direito, porque há muita gente que irá ler e não irá gostar. É uma leitura que é preciso ter estado de espírito e é preciso gostar deste género de leitura para se mergulhar nela e ter de facto uma leitura prazerosa. Mas se quiserem saber mais, eu tenho a minha opinião aqui no canal. Depois, entramos aqui num interregno, aqui um espaço de tempo em que eu não li nem terminei nada. Estes eu li assim nos primeiros 15 dias, na primeira semana até, acho eu, até o final da primeira semana, início da segunda semana do mês, e depois eu não acabei mais nada, até chegámos ao último fim de semana do mês, que foi aquela sexta, sábado e domingo, assim, que foi 29, 30 e 31. Esse sim, eu tive um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais de calma, então aí eu peguei um bocadinho outra vez o ritmo. Então, eu penso que foi no dia 29, precisamente, e eu terminei A História Interminável, isto soa muito bem, de Michael Ende, não tenho certeza como é que se pronuncia o primeiro nome do senhor. Um clássico de fantasia, acho que toda a gente já ouviu falar, nem que seja da música, do filme antigo. Eu lembro-me das imagens do filme, não me lembrava de nada da história 000, lembrava-me de algumas imagens, de algumas personagens, e estava muito, muito curiosa com esta leitura. Esta é uma leitura, então, já disse, um clássico da fantasia, nesta edição que está muito engraçada, que é exatamente descrita como neste livro, porque isto é um livro que entra dentro do livro. Temos a história a duas cores, tudo que o nosso protagonista está a ler está em azul e tudo o que se passa com ele está em vermelho. Temos também aqui estas entradas, se eu consigo mostrar, muito bonitinhas, assim, dos capítulos, exatamente como descrito. Esta é a história do Bastian, e o Bastian é um menino gordinho, baixinho, vítima de bullying, que se sente muito, muito sozinho, e no início da nossa história ele rouba um livro chamado A História Interminável e decide fugir, e então ele esconde-se no sótão da escola a ler o livro, decide abandonar tudo, não ir às aulas, não voltar para casa, decide mesmo fugir de casa e fica lá a ler A História Interminável. Para ele o título chamou-lhe muita atenção, apesar de não conhecer a história, porque é o sonho dele. Ele passa a vida a contar histórias e a inventar histórias e sonha meter-se dentro de um livro e essa história nunca acabar. Daí o título do livro lhe ter soado curioso e ter levado a roubá-lo. Só que quando ele está a ler a história, que é uma história de fantasia com todo o tipo de criaturas que se possa imaginar, a pouco e pouco a história dele vai-se fundindo e entrando dentro da História Interminável. É só isto que eu vos vou dizer. Não sei se já saiu a minha opinião, penso que sim, portanto lá eu direi um bocadinho mais, mas eu gostei bastante desta leitura. E por fim, eu li A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho e outras histórias. Sim, porque eu quando fiz o TBR para este livro, eu só li o primeiro e achava que era só uma história. Quando peguei nele descobri que são contos. Este é um livrinho muito pequenino de Mário de Carvalho. Eu penso que foi a minha estreia com o autor, eu não me lembro de ter lido mais nada dele. E isto tem, acho que são 6 contos, e só um deles é que é então A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que é o conto que dá o nome então a este livro.
Todos eles são contos diferentes, todos eles a mexer com aspectos diferentes. A maior parte ainda toca em aspectos aqui relacionados com a religião, estão muito engraçados aqui, muito sentido de humor. Eu peguei neste livro a achar que era um infantil-juvenil assim muito levezinho. Não é? A linguagem é muito mais crescida e depois eu fui investigar e ele está no Plano Nacional de Leitura para leitura de adultos, como recomendação, portanto faz todo sentido. É uma leitura bem mais trabalhada, eu achei que uma criança pequena não iria entender, talvez a partir da adolescência, quem sabe, 7º, 8º, 9º, e mesmo secundário, mas já tem uma linguagem e aqui algumas temáticas a serem trabalhadas mais relacionadas com a morte, com a religião, coisinhas assim que são capazes de passar ao lado de algumas faixas etárias. A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho. O conto que dá então origem a este título é então a história da deusa do tempo que está a descer e adormece e enrola 2 fios, um deles do tempo mais recente da Avenida Gago Coutinho e do seu trânsito, com um fio sobre uma invasão dos árabes aqui que entram aqui de repente a fazer um ataque no meio da avenida. As outras histórias são todas muito diferentes, mas eu gostei muito. Tem uma certa ironia em tudo isto. Há aqui algumas histórias que me deixaram a rir e algumas a pensar. Não, parece que o autor nos surpreende, não estava à espera que fosse por esse caminho. É um bocadinho desse género. Mas é uma leitura muito, muito curtinha e, se não saiu a minha opinião ainda irá sair em mais detalhe. E eu não disse, mas este foi para uma leitura que se fizesse em 24 horas, para o Summer Book Bingo. História Interminável foi para a categoria Sou uma Sereia na Areia e O Noivos à Força foi para uma capa de praia, já não me lembro se é assim que se diz, mas pronto, uma capa que fizesse lembrar praia ou que tivesse elementos de praia. E é isso, pessoal, foram estas as leituras, mas se agora perguntam-me porquê que se passou ali no meio, porquê que só acabaste depois a 29, começaste a início? Porque Outlander, não é? Eu comecei a ler este livro para a categoria de sítio onde irias de férias, ou sítio onde queres ir de férias, e assim, estes são 800 páginas, não são 800 páginas como 800 páginas destes que eu vos mostrei, porque isto é um tipo de letra muito pequenino. Eu estou a ler em audiobook essencialmente, estou a intercalar um bocadinho com o físico, mas estou a ler muito melhor em audiobook do que com o livro físico, e posso-vos dizer que, em proporção, o audiobook, este livro teria que ter ainda mais páginas para a média que normalmente os audiobooks estão, em relação de número de horas, número de páginas. O audiobook são 48 horas, penso eu. Eu vou aqui, portanto, vou a mais de meio já, portanto foi um bom esforço. Portanto, isto foi o que aconteceu durante o mês, foi por isto que eu também me atrasei bastante nas minhas leituras. Também tive outras coisas que não me permitiram ler, infelizmente, mas é assim. Toda a gente tem as suas coisas, os seus trabalhos, mas sim, eu dei um bom avanço a este livro, ainda não consegui terminar, mas vocês certamente já viram no meu TBR que ele está lá e pode ser que na altura em que saia este vídeo, que eu já tenha dado mais aqui um avanço, um empurrão ao Outlander. Também continuei a ler aqui os meus contos escolhidos de Anton Chekhov. Achei que ia conseguir mesmo terminar, mas ficaram-me a faltar 2, mas há de ser agora em agosto. E é isso, pessoal. Foram estas as minhas leituras do mês de julho. Não foram muitas, mas eu estava a ver a coisa mal parada, porque era 28, mesmo 29 de julho, e eu tinha lido 3 livros, sendo que um deles foi O Príncipezinho. Portanto, era assim um bocadinho, algo se passava aqui de errado. Mas a coisa compôs-se no final, portanto, e fiz boas leituras, apesar de ter tido estes altos e baixos, diverti-me com o que li, aprendi imenso, estreiei-me com autores novos, portanto, tudo isto foi muito positivo, mesmo não tendo sido os níveis de leitura que eu queria, nem o número de leitura que eu queria, mas está tudo bem, porque eu diverti-me e apreciei as leituras que li. Mas digam-me em baixo que livros é que vocês leram durante o mês de julho e se já leram algum destes ou se estão curiosos para o fazer. Contem-me tudo aí em baixo na caixa de comentários. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscreverem o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!